Olá pessoal, aqui a gente vai ter a resolução do problema 01. Eu peço desculpa pela forma de gravação, porque eu estou gravando pelo celular e também pelos barulhos externos, tá bom? Mas continuando aqui. Para resolver esse tipo de questão, a gente tem que ter uns conhecimentos prévios. Quais são os conhecimentos prévios que a gente deve ter? A gente deve conhecer as propriedades das potências, né? Que no caso aqui nós temos a propriedade 1, que é quando se multiplica quando se tem um produto de mesma base, se somos os expoentes, tá bom? Pega o expoente m e soma com o expoente n. Quando temos uma divisão, nós pegamos o expoente que está repetimos a base, que é o a no caso, e fazemos a subtração do de cima pelo de baixo, o expoente, é claro, né? Nós temos m menos n. Temos a propriedade número 3, que é o produto de, por exemplo, A vezes B, sendo que esses dois aqui não são a mesma base, nós temos A elevado a N vezes B elevado a N. Isto é, o produto disso daqui elevado a N dá igual a isso daqui. A propriedade número 4, que é a divisão entre dois números elevada a um expoente, nós colocamos o de cima elevado ao expoente e o B, que é o de baixo, também elevado ao expoente. Aqui temos a propriedade número 4. A propriedade 5, que se trata de A elevado a M, entre parênteses aqui, elevado a N. Nesse caso, a gente pega o M e multiplica pelo N, tá bom? Essa é a quinta propriedade. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, A pertence aos reais, isto é, A é um número real, porém ele não é igual a zero, tá bom? Que esse asterisco simboliza. B pertence também aos reais, também não é igual a zero. E M pertence aos inteiros e N também pertence aos inteiros, tá bom? Outra coisa que a gente tem que saber também é sobre a questão da raiz, né? Uma raiz enésima aritmética, que tem esse formato aqui, onde A tem que ser maior ou igual a zero, o N aqui, que é o índice, que a gente chama, ele tem que pertencer aos naturais, isto é, ele não pode ser negativo, e temos o B maior do que igual a zero, tá? Isso daqui pode também ser escrito da seguinte maneira. Eu tenho B elevado a N igual a A, tá bom? Isso daqui resulta nisso daqui. B elevado a N igual a A. Tá, pessoal? Esse é um dos conhecimentos prévios que a gente deve ter. Isso daqui é matéria de ensino fundamental, se eu não me engano. Por isso a gente está passando tão rápido, tá? Mas é só para relembrar os conhecimentos prévios que a gente tem que ter. E aqui temos a elevado a m e a raiz enésima n. Nesse caso aqui eu posso escrever a, que é a base aqui, é o número que está dentro da raiz, onde eu coloco o expoente que está dentro da raiz em cima e o n aqui, que é o índice da raiz, eu coloco embaixo. A elevado a m sobre n. Onde m sobre n pertence aos racionais, onde a pertence aos reais positivos e não nulos, tá bom? Onde m pertence aos inteiros e n obrigatoriamente pertence aos naturais não nulos, tá? N é um número positivo. Porque aqui não poderia ser zero, né? Por isso essa coisa aqui. Isso daqui é importante para a resolução do problema, tá? E de outros problemas. E aqui nós temos mais uma informação que a gente vai precisar. A elevado a n menos a elevado a m é igual a zero somente se n for igual a m, tá bom? Esses são os conhecimentos prévios que a gente deve ter, vocês podem ver aqui, para a resolução desse problema. Agora a gente vai passar para a resolução do problema, onde eu tenho raiz de 5 elevado a x menos 2. Pessoal, só um instantinho, só enquanto eu copio, tá? Vezes 25 elevado a 2x. X por 5.
Pronto, copiei aqui. Eu peço desculpas pela falta de edição, tá? Tem que aprender muito ainda com Missalva. Continuando aqui, ó, nós temos algumas informações que a gente já pode retirar daqui. Lembra que o índice aqui da raiz ele não pode ser negativo e também não pode ser nulo, né? Então, nesse caso aqui, eu já guardo a seguinte informação. X terá que ser maior do que zero. O x meu, eu já sei que ele tem que ser maior do que zero. Eu vou até circular esse dado aqui, tá bom? X tem que ser maior do que zero para ser solução disso daqui. É a primeira informação que eu pego. Por quê? Porque o índice aqui ele não pode ser negativo e nem igual a zero, tá? Pronto. Continuando o problema, nós temos aqui 5, temos 5 e aqui 25. Só que esse 25 eu posso escrever em base 5, certo? Aí o que a gente vai fazer? Vamos repetir tudo, todo mundo. X elevado. E aqui eu coloco 5 ao quadrado, entre parênteses, tá? Não esqueçam desse parênteses. Menos 2x, 3x menos 2, igual a zero. Pronto. Aqui nós temos o desenvolvimento, né? Colocamos todo mundo em 5, ó. Isso daqui é um bom sinal, todos na mesma base. E agora a gente vai utilizar a propriedade da potência, né? Aí nós temos aqui 5. Aqui, quando não tem nenhum índice aqui na raiz, a gente considera que isso daqui seja um 2, tá bom? Aí aqui, nesse caso aqui, eu tenho x menos 2 sobre 2, ó, vezes 5. Aqui eu já vou fazer direto, que a gente pega aqui, ó, tem o 2 aqui entre parênteses e tem o de fora. A gente multiplica o de dentro pelo de fora. 2 vezes 2, 4x aqui, menos 2 vezes 5, que dá 10. Então, nós temos 4x menos 10 sobre quem? Sobre o x. Menos 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Isso daqui tem que ser igual a zero, tá? E aqui a gente vai trabalhar, já que eles estão todos no mesmo, na mesma base, a gente vai trabalhar só os expoentes, por enquanto, para facilitar o nosso trabalho. Nesse caso aqui, nós temos a mesma base e uma multiplicação. Nesse caso, eu somo os expoentes, né? Então, eu vou ter que somar quem? Vou ter que chegar a x menos 2 sobre 2 e irei somar com 4x menos 10 sobre x. Nesse caso aqui, a gente tirou MMC, né? Que no caso de 2x, a gente só simplesmente multiplica, que é 2 vezes x. E aqui, ó, 2x dividido por 2 dá x. X vezes x menos 2, que dá x vezes x dá x ao quadrado, menos 2x. Tá bom? Ó, 2x dividido por 2 dá x. X vezes x, x ao quadrado. Menos x vezes 2, 2x. Tá bom? No outro caso aqui, mais. Por causa que tem um mais aqui. 2x dividido por x dá 2. 2 vezes 4x, 8x. Menos 2x dividido por x dá 2. 2 vezes 10, 20. Então, nós temos essa equação aqui. Reduzindo, porque temos aqui em comum, nós vamos ter x ao quadrado mais 6x menos 20 sobre 2x. Tá ok? Temos essa informação aqui. Aí nós voltamos lá para a nossa resolução. Nós vamos ter 5 elevado a x ao quadrado mais 6x menos 20 sobre 2x. Ok? Menos 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Isso daqui é igual a zero.
Só que lembrando daquele conhecimento prévio, isso daqui eles estão na mesma base, e para isso ser igual a zero, esses dois caras aqui de cima precisam ser iguais. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que x ao quadrado mais 6x, isso é decorrência, tá? Ó, não é igual aqui, é decorrência. Isso daqui tem que ser iguais para poder isso daqui dar zero. 6x menos 20 sobre 2x tem que ser igual a 3x menos 2 sobre 2x. Ok? Aí, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eles têm o mesmo denominador como aqui, né? Ó, 2x. Lembrando que x ó, não pode ser zero. Aqui ele não pode zerar, viu? Não pode ter zero. Nesse caso aqui, como eu tenho que considerar que ele não vai ser zero, eu simplesmente, digamos que eu corto 2x com 2x. Aí o que eu vou ter no final? X ao quadrado mais 6x menos 20 igual a 3x menos 2. Aí tem aquele negócio que passa o cara para cá, né? Aí vamos ter x ao quadrado mais 6x, passa o 3x para cá, fica menos 3x, menos 20, passa o menos 2 para cá, fica mais 2, igual a zero. Tá ok? Ó, temos tudo isso aqui. Vamos ter x ao quadrado, 6x menos 3x, mais 3x. Menos 20 com mais 2, menos 18, igual a zero. Aí nós vamos ter aqui igual a zero. Temos uma equação do segundo grau e vamos descobrir as raízes, né? Os valores que x pode assumir para que isso daqui seja igual a zero. Vamos calcular o delta, que é o quadrado do b, que é 9, nesse caso, o quadrado de 3 é 9, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 18. Tá bom? Temos o delta igual a 9, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes menos 18 dá 18, 4 vezes dá 32, leva 3, 4, 7, 72. Isso daqui dá menos 72, né? Por causa do sinal do menos 18. Vamos ter que é 9 mais 72, porque é menos com menos mais. Isso daqui dá igual a delta igual a 81. Beleza. Delta maior do que zero, maior ou igual a zero, tem raízes reais, né? O x pode ter, tem valores reais. Continuando, vamos ter o x' que eu chamo, vai ser menos b, né, que é o 3, que é menos 3, mais a raiz do delta. Qual é a raiz quadrada do delta? 9. Sobre 2 vezes o a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Vamos ter 6 sobre 2, que dá igual a 3. E agora, nós vamos ter a raiz 2, que é menos 3 com menos 9 sobre 2. Que isso daqui dá menos 12 sobre 2, que dá igual a menos 6. Tá bom? Temos x igual a 3 ou x igual a menos 6. Porém, eu não posso utilizar o menos 6. Esse da carinha aqui, ele não é solução desse problema. Por quê? Porque x tem que ser maior do que zero. E menos 6 é menor do que zero. Então, a única resposta é o 3. Então, a solução deste problema é 3. Tá bom? Essa é a minha resolução. Aqui eu vou pegar um ângulo aqui, tá bom? Eu vou aqui, ó, toda a resolução dele, do problema. E é isso, pessoal. Espero ter